Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Carol Roman Sandler, sou a fundadora do site Finanças Femininas e parceira da Caixa Seguradora no projeto Dicas de Din-Din. E nesse mês das crianças, vamos fazer um webinar delicioso agora para mostrar como é que você pode falar sobre dinheiro de uma forma bacana com seus filhos. Olha, seguinte, nessa próxima 1h30 que a gente tem juntos, vamos falar de alguns assuntos. Primeiro, eu vou trazer os 4 pilares da educação financeira. Vamos falar um pouco sobre mesada, sobre consumo infantil, sobre como montar uma poupança para o futuro dos seus filhos e das crianças que você ama. E aí, como a gente falou, um momento para perguntas e respostas. Antes de tudo, quero falar para você. Quem nunca lidou, seja de um filho ou de uma criança que ama, ou sobrinho, quem nunca lidou com aquelas perguntas sobre dinheiro? Eu quero. Eu sei que eu tenho minha filha, vai fazer 3 anos, eu quero, me compra, e cada vez que é uma coisa diferente. Ou então, mais difícil ainda, começa numa conversa sobre dinheiro com perguntas muito duras. A gente é rico? A gente é pobre? Quanto você ganha, mãe? Quanto você ganha, pai? E começa com um papo, olha, meu amiguinho na escola tem uma casa na praia. Por que a gente não tem casa na praia? Então, olha só, é muito difícil falar sobre dinheiro com as crianças. E vem essas perguntas, e a primeira sensação que a gente tem, especialmente se é uma pergunta mais negativa, é uma sensação de cobrança. Então, parece que a gente está sendo cobrado, que nossas falhas estão sendo expostas para as crianças, e não é essa ideia. A criança é curiosa por natureza. Então, a gente vai falar aqui hoje como é que dá para ter melhores conversas sobre dinheiro com seus filhos. Primeiro passo mais importante, nosso objetivo é educar filhos que tenham uma relação bacana com dinheiro. O que é bacana com dinheiro? São crianças e depois adultos que não são mimados, que reconhecem o valor do dinheiro, que têm gratidão pelo que têm, que entendem o valor do trabalho. Tudo isso a gente está falando são questões muito, muito importantes. E o mais importante de tudo que a gente já vai falar, quais são os 4 pilares da educação financeira. Por que é tão importante falar de dinheiro com as crianças? Não é pelo dinheiro em si. A gente não pode passar que o objetivo é ter mais, ou então que é só pela acumulação. Não é isso, até porque a gente sabe que dinheiro não traz felicidade. A gente às vezes até acha que pode trazer, mas não é bem assim. Que traz felicidade são outros aspectos. Então, criar filhos e adultos no futuro que vão ser maduros com relação a dinheiro, que não vão dar nem mais importância e nem menos importância do que aquilo merece. E aí, o principal desafio, ensinar que existem limites de tempo e de dinheiro. Não dá para ter tudo, só com a conta bancária do Bill Gates que você realmente vai ter tudo, e nem ele, porque não dá tempo de desfrutar tudo aquilo. Só que as crianças não sabem disso. Fica muito uma sensação de ver os estímulos e já quer logo. E a gente vive em tempos muito complicados. A oferta de produtos cresce numa velocidade maluca, tem novos desenhos e com eles todos os produtos daquilo. A minha filha pede, a cada meia hora ela quer a fantasia de uma princesa nova. E se eu for ceder e dar para ela tudo que ela quer, não vou estar educando ela da forma que eu gostaria. Por quê? Se a gente passa a impressão que dá para ter tudo, quando eles crescem, começam a ganhar o salário, começa a gastar de uma forma louca, porque todas as vontades são atendidas. E não é assim que a vida funciona. Ninguém tem tempo e dinheiro para curtir tudo o que quer. Então, vamos ter sempre isso na cabeça, sempre isso em mente, que o nosso objetivo é sempre mostrar que existem limites. Mesmo para quem tem muito, muito, muito dinheiro, cria limites que não são reais, que poderia até comprar mais, sabe? Às vezes você tem um salário bacana e acha que pode realmente dar tudo porque você tem o dinheiro para isso. Não é saudável. Você tem que impor limites, mesmo que eles não sejam realistas para a sua situação financeira. É isso que ensina as crianças a aprenderem a priorizar. E aqui o maior erro é não falar sobre dinheiro ou então tratar o assunto como um segredo. Por que isso? A questão é o seguinte, é muito complicado, porque quando você não fala sobre dinheiro, cria-se um clima de tabu.
e a criança não tem a oportunidade de aprender a falar, aprender a ouvir e tratar o assunto como algo natural. Quanto mais naturalidade você tratar o assunto financeiro na sua família, é claro, de acordo com o que dá para tratar dentro da idade e maturidade dos seus filhos, melhor para eles. Eles vão crescer como adultos que não têm tanto tabu, não têm tanto medo de falar sobre dinheiro, conseguem encarar todas as questões financeiras com mais naturalidade, tá bom? E agora, então, já que a gente teve esse papo inicial, vamos começar para falar o valor do dinheiro. E aqui eu vou trazer os 4 pilares da educação financeira. Esses são conceitos maravilhosos, em que a gente vai ver o que realmente importa, o que você tem que passar para os seus filhos quando o assunto é dinheiro. Primeiro pilar, como ganhar dinheiro. A gente começa daí. Primeiro tem que ter para saber lidar, certo? Então, primeiro ponto, de onde vem o dinheiro? A gente tem que ensinar que dinheiro não cai do céu. E aqui, olha só que interessante. A gente fala, olha, mamãe está indo trabalhar para ganhar dinheiro. Olha que complicado. Quando a gente fala ganhar dinheiro, a sensação que a gente passa, especialmente para crianças pequenas, é que mamãe vai para um lugar chamado trabalho e lá ela ganha dinheiro. O dinheiro cai na mão dela. E dinheiro não é dado, dinheiro é conquistado. A gente precisa trabalhar para receber aquilo. Olha só. Que sensação, que imagem errada a gente já começa passando para os filhos do ganhar dinheiro. Depois, dinheiro se conquista, não se ganha. É aquilo que a gente estava falando. Para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que ter uma profissão. Você tem que passar todo esse ciclo ao longo do tempo para os seus filhos. Para crianças menores, mais difícil. Mas explicar, olha só, mamãe vai para o trabalho, porque tem um trabalho muito importante, que eu gosto muito, e aí, no final do mês, eu recebo dinheiro pelo que eu trabalhei. Quando você se comporta bem, quando chega o seu aniversário e você não ganha um presente, é a mesma coisa. Fazer esses paralelos com a realidade da criança, dependendo, obviamente, da idade dela. Depois, muito importante, amor ao trabalho. Por que isso? Porque se a gente só reclama do chefe, se a gente só reclama das reuniões, a gente vai passar sempre uma imagem muito negativa da nossa relação com o trabalho. E a gente trabalha, em parte, para ganhar dinheiro? Sim, mas dinheiro não é tudo. A gente tem uma sensação de realização, de propósito com o trabalho. Nós temos nossos colegas. Tem momentos, mesmo que você realmente não goste do seu trabalho, tem momentos que são prazerosos. E aprender a mostrar isso para as crianças é prepará-las para a fase em que, no dia que elas começarem a trabalhar, elas também vão poder fazer algo que tem um propósito e que amam. Com isso, o ganhar dinheiro é uma consequência muito mais natural. Depois, muito importante, ensinar uma ética de trabalho para as crianças. Por que uma ética de trabalho? Olha só, a gente está falando do esforço, da disciplina, do comprometimento, tudo isso que a gente aprende só trabalhando, ralando para poder conquistar o nosso suado dinheirinho. Ensinar isso para as crianças é um dos maiores presentes que você pode dar a elas. Por quê? Aprende que nada vem do céu, que você precisa se dedicar, se esforçar, mesmo que você não goste daquilo. É muito importante ensiná-las essa ética realmente do trabalho, para que elas possam entender que a vida também não vai ser só esse mamão com açúcar, você só faz o que gosta e ganha dinheiro de volta. Tem muita crítica dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho e trabalhou 3 meses e já quer um aumento. Não é assim. Todo mundo aqui ralou muito para chegar onde está e eles também vão ter que ralar. Nossos filhos, nossas crianças também vão ter que ralar. Então, ensinar que é só com esforço, ao longo do tempo, de forma consistente, com muita disciplina e comprometimento e brilho no olho que se ganha e que se cresce, é essencial para ter uma relação equilibrada com o dinheiro, ok? Agora, a gente vai para o como gastar. E essa parte é muito difícil, muito complexa, porque tem muito estímulo e as crianças querem tudo. Então, o primeiro ponto essencial é que toda escolha é uma renúncia. Vamos lá, criança quer uma bola? Legal, vai ganhar a bola, mas não vai dar para comprar o carrinho. Essencial mostrar isso, que tem um limite, como a gente estava falando atrás, é um limite. E deixar sempre claro, você escolheu esse brinquedo, não vai dar para levar outro. Você escolheu esse livro, não dá para levar outro.
entender que não dá para ter todos os objetos que quer. Porque, por exemplo, minha filha de 3 anos entra numa loja de brinquedos, ela sai pegando tudo. Eu quero esse, esse, esse. Supermercado, pior ainda, vai colocando as coisas no carrinho sem eu nem ver. Não pode. Tem que mostrar que tem uma lógica, que tem uma regra. Escolher uma coisa, não vai dar para ter outra. Mesmo que o limite seja artificial. Importantíssimo mostrar que tem que abrir mão das coisas para aprender a priorizar. Depois, começar a questionar nelas se é desejo ou se é necessidade. Vamos lá. Uniforme da escola? Necessidade. Lanche no recreio? Necessidade. Agora, mais uma boneca para coleção? É desejo. Sabe, uma coleção de figurinhas é desejo. Começar a mostrar a elas, mesmo assim, lista de supermercado, frutas e verduras, necessidade. Um chocolate, uma batatinha, desejo. Começar a mostrar a diferença de um para o outro, porque assim eles também aprendem a priorizar com mais naturalidade, de uma forma mais bacana, sem colocar tudo no mesmo patamar, tudo como necessidade o tempo inteiro. Se você encara todas as suas compras como necessidade, muito complicado. O que vai acontecer? Não sabe abrir mão, não sabe priorizar. Então, essencial começar essa discussão desde cedo, ok? E aí aqui, caro ou barato? Vamos lá. Se é muito importante começar a fazer essa discussão também interna. Falar assim, olha só, você quer aquele brinquedo? É caro, viu? Não precisa falar às vezes quanto custa, porque às vezes a criança não tem nem noção de matemática, de valores, nada. Mas fala assim, nossa, você sabia que para comprar aquele brinquedo daria para comprar 10 revistinhas na banca? Puxa vida, é caro, hein? Começar a pegar referências do universo da criança para começar a discutir, porque isso é uma forma bacana de começar a introduzir dinheiro, o assunto dinheiro em casa, sem precisar ficar falando de valores e tudo isso, ok? Depois, objetos ou experiências? O que é melhor comprar? Olha só, tem um estudo, olha que bacana, foi feito um estudo nos Estados Unidos, o que traz mais felicidade? Você comprar um objeto, por exemplo, uma bicicleta, ou então fazer uma viagem de fim de semana em família? Sabe o que traz mais felicidade? A experiência, a viagem, o programa, o passeio no aquário, esse tipo de experiência. Por quê? A gente se adapta a qualquer coisa na nossa vida. Mesmo você comprou um carro novo, maravilhoso, 2 semanas, você está assim, felicíssimo. Depois de um mês, já passou, aquilo já virou natural. E a gente se adapta a praticamente tudo, consegue se adaptar a tudo, a situações muito positivas e muito negativas. Então, olha só, foi feito um estudo com ganhadores de loteria e pessoas que perderam o movimento num acidente, ficaram paraplégicos. No dia seguinte do acidente ou da loteria, mediram a felicidade deles e, obviamente, quem ganhou na loteria estava muito feliz, quem tinha sofrido um acidente estava muito triste. E depois de um ano, perguntaram de novo para essas pessoas como elas se sentiam. O nível de felicidade tinha voltado ao normal. Quem ganhou na loteria, depois se acostumou àquele padrão de vida. Quem perdeu os movimentos, voltou a fazer suas atividades de alguma outra forma. Então, o nível de felicidade, ele volta, a gente se acostuma a tudo, mas nas experiências não. A gente não tem tempo de se acostumar. Então, vamos lá, você levou seus filhos para o aquário no fim de semana. Que bacana, para o zoológico, sabe? Que bacana. É uma experiência que eles vão curtir o momento, depois vão poder ver as fotos, contar para os amiguinhos na escola, uma viagem de férias, então nem se fala. Então, estimular seus filhos a comprar não só objetos, mas a juntar o dinheirinho deles para gastar em passeio, em programa, por exemplo, ajudar a contribuir para uma viagem da família. Esse tipo de coisa é muito bacana porque você começa a mostrar que tem várias formas também de você gastar o dinheiro. Depois, um conceito muito bacana. Quantas horas de diversão você tem por real gasto naquele brinquedo? Olha só que especial. Porque, às vezes, o caro e o barato são relativos. O que acontece aqui? Vamos dizer, por exemplo, quer comprar uma boneca. Minha filha está na fase das bonecas. Quer comprar uma boneca. Tem que questioná-la. Quanto tempo será que ela vai curtir aquele brinquedo? Será que se ela comprasse uma bola, ela não ia ter mais horas de diversão com aquela bola? Será que ela não vai enjoar muito rápido daquela boneca? 3 anos, minha filha é pequenininha, ainda não consegue fazer esse tipo de conta. Mas a partir de uns 7 anos, a criança já consegue começar a questionar
se aquele brinquedo, aquilo que ela está querendo comprar, vai garantir tanto tempo de diversão quanto o outro tipo de bem. Porque é a mesma coisa que, imagina, por exemplo, você precisa comprar uma malha para o inverno. Tem a opção baratinha e tem uma opção mais carinha. A opção baratinha pode parecer óbvia, é até a baratinha, só que o que é o problema? Aquela malha de um tecido não tão bacana e depois de uma estação já era, você não vai conseguir usar mais. Já a malha um pouco mais carinha, de um tecido bacana, um corte clássico, vai durar mais tempo. Tem muitos casos em que o barato sai caro. Então, para te ajudar a navegar isso bem, o que você faz? Você vai ajudar a pensar, ajudar a criança a refletir se aquilo é barato, se é caro e quanto tempo ela vai poder se divertir, vai poder curtir aquele bem. Para a gente não cair naquela velha história de comprar algo que não usa. E aqui é hora de um momento de reflexão, tá? Quem nunca comprou algo que nunca usou? É muito normal. Acontece. Tem uma pesquisa que diz que quase metade da população brasileira já comprou algo que nunca usou. Não vamos passar esses valores para os nossos filhos, ok? Vamos lá. Agora, como poupar, tá? A questão é o seguinte, esse é o segundo ponto. Você aprendeu a ganhar o dinheiro, agora aprendeu a gastar, agora como poupar dinheiro, isso é essencial. Em primeiro lugar, a gente tem que mostrar para eles que o prazer de poupar é muito parecido com o de gastar. Por que isso? A ideia aqui é não virar um espírito tio Patinha, sabe? Não é virar tio Patinha de acumular e quanto mais eu tenho guardado, melhor. Mas se a gente não mostrar a eles que é bacana guardar dinheiro para realizar um sonho no futuro e que o processo pode ser muito prazeroso, você vê o seu dinheirinho crescendo, 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 puxa, isso é tão prazeroso quanto gastar. Às vezes, até como a gente está falando, gastou no impulso, comprou algo que não curte, depois jogou aquele dinheiro fora. Então, vamos mostrar que pode ser muito bacana poupar. Então, primeiro ponto essencial, não use o porquinho. Sabe aquele cofrinho de porquinho que você vai colocando as moedas e não vê o que tem lá dentro? Pois é, não é recomendável. Muito melhor pensar em jarras de vidro. Por que isso? A jarra de vidro é transparente, a criança consegue ver o que tem lá. E aí consegue ver aquele sentido da acumulação, crescendo o número de moedas, de notas que tem ali dentro. Depois, o porquinho dá dó, porque você não consegue retirar o dinheiro fácil. Para tirar, tem que quebrar. A criança às vezes não vai nem querer quebrar o porquinho. Então, uma jarra de dinheiro muito mais fácil. Tirar e pôr dinheiro e conseguir visualizar o que tem lá dentro, ok? Depois, aqui, olha só que legal. Crianças de até 10 anos têm que priorizar objetivos de curto prazo, sabe? Começa às vezes com algo para semanas, sabe? Vou guardar durante 2 semanas para poder realizar uma vontade, comprar um brinquedo, por exemplo, que vocês não querem dar. Depois, começa a montar um pouquinho mais, sabe? Objetivo de 1 mês, objetivo de 2 meses, um objetivo de 6 meses, juntar dinheiro para poder realizar esses sonhos. A partir dos 10 anos, já dá para começar a falar mais sério e pensar num objetivo de longo prazo, sabe? Uma viagem que a criança quer fazer, um carro, primeiro carro, aos 18 anos, quer ter um carro? Legal, então você vai contribuir uma parte da sua mesada, você vai guardar para ajudar a família a comprar o seu carro. Bacana, sabe? Você ir incentivando a criança a ter a sua própria autonomia para guardar dinheiro para realizar o que ela quer, fantástico. Objetivos menores até os 10 anos, a partir dos 10 anos já dá para ajudá-los e estimulá-los a pensar mais longe, ok? Agora, quarto pilar essencial, como doar. Doar é uma parte tão importante quanto as outras da educação financeira. Mostra que a gente não está só centrado em nós mesmos, mostra que a gente tem um olhar para o outro e a doação aqui não precisa ser monetária. Primeiro ponto, escolha uma caridade para a família apoiar junta. Por que isso? Vira uma atividade da família, vira um valor da família, vira um ponto de discussão. Tem famílias que realmente vão estudar alguns projetos de caridade ou para dar dinheiro ou então para doar o seu tempo. Muito bacana, a gente não precisa doar dinheiro para fazer uma doação.
Entende? Você pode dar o seu tempo, levar as crianças, por exemplo, para brincar com crianças em creche, ou então visitar lares de idosos. Tem vários formatos em que isso é possível ser feito. Muito bacana, porque ensina as crianças a olharem um pouco fora do umbigo. E o mais legal de tudo, dinheiro traz felicidade, sabe quando? Quando a gente gasta com o outro. Fizeram um estudo nos Estados Unidos distribuindo notas de $5 na rua. Metade de quem ganhava tinha que gastar o dinheiro consigo mesmo, metade tinha que dar para alguém aquele dinheiro. Muita gente, por exemplo, foi num café e deixou o café da próxima pessoa da fila já pago. E depois mediram a felicidade daquelas pessoas. Sabe quem se deu melhor? Quem deu um cafezinho para o próximo. Olha que bacana. Então, a gente ensinar que dinheiro pode ser muito bem usado para trazer felicidade se a gente pensar no outro, é uma forma não só de criar pessoas maduras, adultos bacanas, que têm um olhar para o outro, mas também pensar em criar um país melhor, uma sociedade mais justa. Depois, como eu falei, doar seu tempo. Você pensa em crianças, podem às vezes ajudar alegrando lares de idosos. Pode, por exemplo, ajudar, adolescentes podem, por exemplo, ir em caridades que ensinam, alfabetizam adultos. Tem de tudo. Você pode doar um talento, ser uma criança que está aprendendo a tocar um instrumento, pode, por exemplo, numa instituição, trabalhar nisso, tocar para os idosos. Tem tantos formatos. É pensar uma causa que toca o seu coração, toca o coração da sua família, para você poder levar o seu tempo, as suas habilidades, o seu talento para o outro. A alegria que isso traz é muito maior do que a gente imagina, tá? Depois, doar brinquedos que não são mais usados. Quem aqui não tem um armário cheio de brinquedo em casa, que não usa mais? As crianças ganham e conforme o tempo passa, aquilo vai ficando esquecido. Que tal criar uma regra? Cada brinquedo novo, um brinquedo doado para uma criança carente. Que lindo isso! Não importa a sua situação financeira, sempre tem algo que você não usa mais, que a criança não usa mais e que pode ser doado. Cresceu, não usa mais a roupa, não tem irmão ou primo para repassar? Junta também as roupas com a ajuda das crianças para poder doar para uma instituição de caridade. Muito bacana isso, porque é uma forma de você fazer uma doação e incentivar a criança a participar, a escolher o que ela vai dar para o próximo, sem precisar, às vezes, nem gastar dinheiro. São gestos simples que podem mudar muito a vida dos outros e, com isso, por consequência, mudam a sua. Depois, como a gente estava falando, para cada brinquedo novo, doar um antigo. Agora, vamos falar sobre mesada, assunto importantíssimo. Teve polêmica até, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e aqui eu vou trazer a minha visão, que é muito embasada nos principais especialistas de educação financeira do país. Mesada é um instrumento fantástico para ensinar as crianças a lidar com dinheiro. É muito difícil quando você vê, por exemplo, um adolescente que entra no primeiro emprego, começa a ganhar um primeiro salário e nunca mexeu com dinheiro direito antes. O que acontece? Se embanana inteiro. Como evitar isso? Ensinar a criança desde cedo a usar dinheiro, a guardar, a poupar, a dar um pouco, a pensar em que sonhos quer realizar e a gastar no dia a dia. Erros e acertos faz parte do processo. É tão importante errar, e é melhor errar no começo do que deixar para errar aos 15, 20 anos. Não precisa disso, 25, às vezes 30, vamos errar mais cedo. A gente só aprende errando, ok? Então, vamos lá. Primeiro lugar, mesada, instrumento de educação financeira. É um formato para você aprender a lidar com dinheiro. Então, tem que ser usado de forma estratégica. Vamos lá. Primeiro, não usar a mesada para punir ou premiar um comportamento. Por exemplo, a criança, você deixa um combinado em casa. Quem lavar a louça vai ganhar um extra na mesada. Por que isso é complicado? Olha só, você acaba criando uma recompensa e aí a criança às vezes fala assim, eu não preciso de mais dinheiro, então hoje eu não vou lavar a louça. Isso não pode acontecer, é muito perigoso isso. A mesada serve para ensinar a criança a lidar com dinheiro. Então você quer, por exemplo, premiar ou então punir. Se você não arrumar a cama, eu vou tirar a sua mesada esse mês. Não pode ser feito isso.
Porque isso não, você não tem isso na vida real, entendeu? A gente pode perder o emprego, mas a gente está indo para uma situação muito limítrofe que a criança ainda não tem nem noção, não consegue entender. Então, pensar sempre em primeiro lugar. Isso é uma forma de ensinar as crianças. Tem que pensar um valor que vai fazer sentido para elas e para você, mas tem que dar com regularidade, não pode usar para premiar ou para punir. Tem alguns casos, por exemplo, que é bacana. Se, por exemplo, você chamaria uma pessoa para te ajudar a cuidar do jardim em frente à sua casa, você pagaria alguém para fazer aquilo, então pagaria alguém para lavar o carro. Se a criança se dispuser a fazer aquilo, poxa, bacana, e aí pode ter uma remuneração. Mas não é para punir ou para premiar. Isso aqui a gente já está falando até de uma postura mais empreendedora das crianças que pode e deve ser estimulada, mas a gente já vai falar sobre isso aqui, ok? Depois, o foco principal da mesada é ensinar a ter paciência. E isso todo mundo precisa. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, a gente tem que aprender a esperar para conseguir o que quer. Então, uma parte da mesada é para gastar agora, mas uma parte da mesada também tem que ser pensada para você conseguir, para a criança conseguir esperar um pouco, aprender a ter essa espera, ter essa paciência para realizar o que ela quer. Por exemplo, quer comprar um brinquedo novo que você falou, puxa, não, brinquedo agora só no Dia das Crianças, só no Natal. O Dia das Crianças já passou, então só no Natal. Fala assim, mas eu ter um dinheiro. Bacana, você juntou o dinheiro, foi atrás, conseguiu, então vai lá e compre. Obviamente, tem itens que papai e mamãe têm o direito, têm a prerrogativa de falar, isso na minha casa não. E aí a gente já vai entrar nesse assunto, ok? Então, ter paciência. Então, como é que você começa a parte da mesada? Você vai ter que separar ela em 3 jarras de vidro. Uma para gastar, uma para guardar e outra para doar, ok? Então, recebeu a mesada, o que você faz? Você vai ter que mostrar para a criança que um pouquinho daquilo é para gastar, um pouquinho é para ela guardar para poder comprar aquele brinquedo que você, por exemplo, não quis dar para ela, fora de época, e um pouquinho vai ser para doação, para ela visualizar que sempre tem um pouquinho para gastar e um pouquinho para guardar. Isso é essencial, porque a gente muitas vezes tem essa dificuldade. Recebe o salário, já sai gastando e tem dificuldade de poupar. Imagina que bacana o seu filho crescendo já acostumado com essa noção de guardar um pouco do que ganha. Não gastar tudo que ganha. Isso, não gastar tudo que ganha, é a chave para ter uma vida financeira equilibrada. É só isso e é tudo isso, é difícil. Então, quanto mais cedo se começa a estimular as crianças a guardar um pouquinho, todo mês, toda semana, melhor. Vai encarar todos esses desafios que às vezes a gente sofre com muito mais naturalidade. Então, tem que ter uma data certa para ganhar e tem que ter o dinheiro disponível na data. Não dá para dizer assim, é semanada, pago todo domingo, aí chegou o domingo, abriu a carteira, não tem nada, fala assim, e amanhã eu te pago. Não pode. Como é que você fica quando o seu chefe não te paga o salário na data combinada? Dinheiro, mesada, é para ser pago com regularidade para a criança aprender a se planejar no futuro. Por que planejamento financeiro no Brasil só começou para valer quando acabou a inflação? Não dava para fazer planejamento financeiro antes disso, se o preço das coisas está sempre subindo, ficava naquela insegurança, todo mundo de eu não sei quanto isso vai custar amanhã. É a mesma coisa. Para a mesada ser eficaz, ser eficiente, servir para o seu propósito, você tem que pagar sempre no dia combinado e já tem que ter o dinheiro ali na mão, tá ok? Então, vai começar a pagar a mesada para o seu filho, por exemplo, pega uma nota de R$50, vai no banco, troca e deixa aquilo guardadinho para ir dando para a criança ao longo do tempo. Já tem as notas ou as moedas guardadas para não correr o risco de chegar no dia e não pagar. Isso atrapalha muito a questão financeira, tá ok? Do aprendizado mesmo. Desculpa, pessoal, não deixe de pagar na data combinada e valor correto, ok? Por fim, tem que combinar previamente o que a mesada vai ou não pagar. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina, por exemplo, um celular. Todas as crianças agora querem ter um smartphone. É ou não é? As crianças estão todas querendo mexer no dos pais e logo quer ter o próprio. Se você acha que até determinada idade não é para ter, que é um objeto muito caro para uma criança ficar andando para cima e para baixo, o que
vamos de convir, eu acho muito razoável, tem que falar, não pode. Na minha casa, antes de tal idade, não pode ter celular, por exemplo. E aí vai de você, sabe? Às vezes chega na adolescência e quer fazer uma tatuagem. Fala assim, não, mas eu tenho dinheiro. Isso não é desculpa. O dinheiro não é um passaporte para a criança fazer tudo que ela quiser. Tem que ter muito claro combinado o que pode e o que não pode. E isso vai evoluir ao longo do tempo, tá? Você vai ter sempre esse desafio de continuar conversando com seus filhos o que pode, o que não pode. Então não dá para dar mesada e parar o assunto. A mesada pode ser uma desculpa para continuar conversando sobre dinheiro ao longo do tempo, ok? Agora, vamos lá. Como e quando dá a mesada? Porque essa é a pergunta que mais vem. Meu filho tem 4 anos, o que eu faço? Meu filho tem 6 anos, quanto eu dou? Meu filho tem 7 anos, posso dar, não posso dar? Vamos lá, é simples. A partir dos 3 anos de idade já pode dar semanada e a partir dos 10 anos mesada. Como é que você faz? R$1 por idade por semana. Então, vamos dar o exemplo aqui. Minha filha vai fazer 3 anos e eu vou começar a dar mesada semanada para ela. R$1 por idade por semana. Então, ela vai ganhar R$3 por semana. Parece pouco? Poxa, ela já consegue ir na banca e comprar um pacote de figurinhas. Dá para fazer a partir dos 3 anos. Todos os especialistas em educação financeira concordam. Sabe por que a partir dessa idade? Quando a criança começa a pedir, quer dizer que ela já entendeu que tem uma história de dinheiro e que papai e mamãe têm e que serve para ter as coisas que ela quer. Quando começa a pedir, já é sinal de que já entendeu esse assunto. Então, você pode começar a mostrar notas, moedas, explicar, mostrar, deixa a criança manusear um pouco aquilo, entender, aprender a cuidar, sabe? Que nota não pode rasgar, que moeda não pode deixar largada em casa, esse tipo de coisa. E a partir dos 3 anos já dá para começar. Se você acha cedo, segura. Isso aqui é tudo recomendação, tá? Isso aqui a gente está falando de boas práticas que eu coletei junto com vários especialistas para tentar entender a partir de que idade. Mas isso é só uma sugestão, tá combinado? O valor também. Isso vai depender de cada família. Isso aqui é um guia para quando me perguntam quanto eu dou, é a partir desse valor, ok? E aqui, a partir dos 10 anos de idade, o valor vai ter que ser discutido na família. Já dá para ser mesada. Quando a criança faz 10 anos, já consegue ter um mínimo de planejamento para receber só uma vez por mês. E aí a família vai discutir junta para entender quanto que é adequado. Como é que você escolhe? Você vai ter que sentar junto com seu filho, sua filha, para entender onde vai gastar. Aquele dinheiro é para o lanche? Aquele dinheiro é para o transporte? Aquele dinheiro é para comprar um brinquedo de vez em quando? Para que é aquilo? Sabe? Para pagar uma saída com as amigas, vai no cinema e vai comer um lanche no shopping? Pode pagar aquilo? Não, porque aí vai ter que fazer uma pesquisa, entender quanto você vai precisar gastar ao longo desse tempo e fazer algo que vai ser ajustado, que não vai ser nem tão pouco a ponto de não adiantar nada e nem tanto a ponto da criança começar a gastar com o que não precisa, com o que não deve. Lembra sempre, é para educar, é um instrumento de educação. Então, com base nisso, você consegue escolher, mas os especialistas todos concordam que dá para seguir essa mesma regra de R$1 por semana por idade. Você multiplica isso por 4 para chegar no valor mensal, tá combinado? E agora, a gente vai aprender a montar um orçamento, porque a partir de 6 anos já dá para começar a ensinar controle financeiro. Como é que você faz isso? A criança tem que registrar os seus gastos todo dia para ter intimidade financeira. Então, o que você ensina? Chegou em casa da escola, gastou dinheiro com lanche, pede para anotar todo dia. Eu comecei a fazer isso de criança com meu pai. Meu pai sempre meus pais começaram a me dar mesada, depois eu tive acesso a, por exemplo, um talão de cheque. Na época, as crianças, os adolescentes não tinham cartão de crédito, ninguém tinha cartão de crédito. Era talão de cheque que se dava na minha época, a partir dos 16 anos, por exemplo. Eu tinha o direito até aquele dinheiro, a mesada e depois o talão de cheque, mas eu tinha que anotar todos os gastos. Tudo. Não é para mostrar, é para ter controle. Para não chegar na metade do mês e falar assim, gastei tudo e agora não tenho mais dinheiro para o resto do mês. Se isso acontece com nós, adultos, imagina para uma criança. É muito melhor aprender a lidar com isso
o quanto antes. E a única forma de aprender a evitar esse tipo de susto, de gastei tudo que eu devia e o mês ainda não acabou, é tendo um certo controle financeiro, ok? Depois, lidar com erros, porque é para isso que serve a mesada, para errar e aprender. Por isso mesmo a gente começa com semanada e depois passa para a mesada. Se a criança cometer um erro, por exemplo, gastou, o dia de pagamento da semanada é domingo, chegou terça-feira, já torrou tudo, puxa, ele vai aprender com aquilo, vai fazer isso uma, duas vezes, depois de um momento já não vai mais fazer. E olha só que bacana, já vai começar depois a vida adulta, a vida de trabalho, sabendo que não dá para torrar todo o dinheiro antes, tem que ter um controle. E o que acontece quando a criança gasta todo o dinheiro antes da hora? Aí vai depender muito do caso a caso. Tem pais que vão falar, tudo bem, eu adianto o da próxima mesada. Tem pais que vão falar, você vai receber antes, mas eu vou te cobrar juros. A próxima mesada vai vir descontado um pouquinho do valor que eu estou te adiantando dessa vez. O que não pode é ficar sempre cobrindo o rombo que a criança criou, para não perder esse caráter educativo que a gente está falando. Faz parte errar. Às vezes pode salvar, às vezes não, mas toma cuidado para não criar disso um hábito, ok? E aqui é o que a gente estava falando. Tente não adiantar a mesada se torrou tudo antes, a não ser realmente em caso de necessidade. Se a criança está fazendo isso repetidas vezes, é hora de pôr um pé no freio e mostrá-la que vai ter que segurar um pouquinho sem mesada, sem dinheiro. Agora, cartão de crédito, assunto muito, muito, muito polêmico. O que a gente recomenda aqui? O que eu recomendo? O ideal é que a criança só receba um cartão de crédito quando tiver real necessidade de usá-lo, após os 15 anos. Tem muitas marcas que oferecem cartões de crédito infantil, às vezes com personagens, ou cartão de crédito do time, mas isso não é recomendável antes dos 15 anos. Por que isso? Se lidar com dinheiro já é difícil, imagina com cartão de crédito, que é ainda mais virtual. Quantos de nós mesmos nos embananamos com o cartão de crédito pela facilidade que ele traz? Tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Se a gente às vezes tem dificuldade, imagina a criança. Primeiro, tem que aprender a lidar com dinheiro, papel e moeda. Sabe por quê também? É mais dolorido. Isso serve para todo mundo. Você abrir a carteira, contar as notas e gastar, a gente tem um certo sofrimento, que não tem tanto na hora que passa o cartão. Compara, por exemplo, passar o cartão e, por exemplo, fazer uma compra pela internet e só digitar a senha. Fica ainda mais fácil, não é? Quanto mais distante a gente está do comportamento de verdade, de abrir a carteira e contar as notas de dinheiro para gastar, mais fácil fica. Então, o cartão de crédito estimula a gente a gastar e, às vezes, estimula a gente a gastar demais. Se a gente já tem dificuldade, imagina as crianças. Evita, tá bom? Depois, por que é problemático? Porque ele é um instrumento muito perigoso. Seus filhos podem gastar mais do que têm, iludidos pelo limite. Então, fez 15 anos, acha que já está pronto para ganhar um cartão de crédito? Conversa com o banco para não dar um limite maior do que pode, porque senão eles tendem a gastar. Vai estourar o cartão de crédito, tem que tomar cuidado com isso. No entanto, eles têm que aprender a usar ainda durante a adolescência. Porque o que acontece? Quando eles ficarem adultos, começarem a ganhar o primeiro salário, vão receber um cartão de crédito. E cartão de crédito, eu gosto de brincar que ele é que nem um carro. Se você sabe dirigir, ele te leva de um lugar para o outro. Se você não sabe, ele vira uma arma na sua mão. Eu costumo recomendar que se você não tem muito controle, muita organização financeira, o que acontece? Melhor deixar o cartão de crédito na gaveta. Nós, adultos, pais e mães aqui, ok? Se você não tem muito controle, deixa em casa, não anda com ele na carteira todo dia. Mas pode ser uma experiência fantástica para os seus filhos aprender a usar o cartão de crédito com parcimônia a partir dos 15, 16 anos. Não dá antes disso, não é recomendável, vai estimular só o gasto, ok? E, por fim, essa dica essencial. Peça um relatório de gasto mensal para eles aprenderem a se controlar. Por que isso? Não é para ficar controlando quanto a criança gasta. É para eles saberem ter a organização suficiente para poder usar um cartão de crédito. Tem muito pai, muita mãe que me escreve e fala assim, puxa, mas é tão bom o cartão de crédito porque assim eu consigo ver onde é que meu filho gastou.
Cuidado com isso. Tem um ponto que a gente tem que ter cuidado de garantir que os nossos filhos não estão gastando só com besteira, mas tem um lado da intimidade financeira e da maturidade financeira que é ter a nossa própria privacidade. Não é bacana pai e mãe ficar olhando e controlando o tempo inteiro tudo que a criança está gastando. Obviamente tem que ter um certo controle, mas a partir de um momento que você já acredita que a criança já está pronto para se virar sozinho, que o jovem já está pronto para se virar sozinho, deixar um pouco voar sozinho. Por que isso é tão importante? Porque ajuda na responsabilização dele mesmo com suas próprias escolhas. Fez uma escolha errada, gastou demais, vai ter que arcar com aquilo, entendeu? Então, dá à criança, o seu filho, sua filha, uma privacidade na hora de lidar com o dinheiro. Cuidado para não ficar usando o dinheiro como meio de controle. Você está passando uma imagem muito errada para os seus filhos se você for por esse caminho, ok? E agora, pensar na parte mais legal, que é o planejamento da mesada. O que é isso? O que eu estou falando com o planejamento da mesada? É estabelecer os objetivos para a criança ter o estímulo para poupar. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos imaginar assim, família está indo viajar. Estamos indo todos viajar e seu filho já falou, puxa, eu quero muito comprar aquilo na viagem. Escolheu o que quer? Bacana, fala assim, puxa, isso daqui vai sair do seu dinheiro. Então você vai ter que escolher e guardar dinheiro ao longo do tempo até o dia da viagem. E aqui serve para tudo, para um brinquedo que você não quer comprar fora de hora, uma bola, um passeio que você não vê tanto valor, sabe? Um filme no cinema que não... Sabe? Escolha um objetivo. A criança escolhe um objetivo com a sua ajuda, com a sua orientação inicialmente, principalmente para crianças pequenas, e aquilo vai ser o incentivo para eles aprenderem a poupar. Por que isso é tão importante? Mesmo para nós, adultos, eu costumo falar, para você poupar por poupar, ninguém consegue. É como fazer uma dieta porque gosta de passar fome. Ninguém fica numa dieta de suco verde, e sem carboidratos, sem fritura, por muito tempo porque gosta daquilo. A gente não gosta. O que a gente gosta? A gente gosta de fazer aquilo por um tempo para atingir um objetivo, porque quer estar magra, por exemplo, no projeto verão. Para as crianças é a mesma coisa. Quanto mais claro o objetivo, mais incentivo vai ter para poupar. E é assim que se ensina a criar o gosto pela poupança. Depois, vamos lá. Para objetivos de curto prazo, a gente está falando aqui que podem ser atingidos em um mês. Para crianças de 6, 7 anos, já tem capacidade de esperar um mês para conseguir realizar algo que quer. E aqui a gente entra em toda aquela temática que a gente falou, de limites, de aprender a esperar, de ter paciência. A partir dos 10 anos de idade, já dá para pensar em objetivos com prazo maior, como a gente estava falando, como um carro, uma viagem de intercâmbio. Que bacana para o seu filho poder assumir a responsabilidade do que quer e ter essa autonomia de correr atrás do que quer sozinho, entendeu? Muito, muito especial. Para isso, planejamento de mesada. Então, o que você faz? Senta junto com o seu filho, com a sua filha. Ajuda eles a definir o objetivo e fala, agora você vai guardar dinheiro, é para isso, é para realizar esse sonho. E acompanha ao longo do tempo, puxa, como você está, você conseguiu juntar, não conseguiu juntar, quanto falta, e acompanhando porque vira um assunto, vira uma forma bacana de aprender a falar sobre dinheiro em família, tá bom? Agora, olha só que legal, uma ideia muito, muito bacana, pagar juros sobre a poupança que eles fazem. Porque essa é uma maneira muito interessante de ensinar os filhos a guardar dinheiro todo mês, é pagando um pouquinho de juros no que eles guardam, por exemplo, toda semana. Como funciona isso? Imagina, a cada R$1 que fica guardado durante a semana, por exemplo, a criança ganha 10 centavos, 25 centavos. Por que isso é tão bacana? Porque você já ensina que na vida adulta deixou dinheirinho guardado, vai ganhar rendimento, vai ganhar juros. Porque isso vai muito contra aquela ideia que a gente tem de que vai investir um dinheiro e vai deixar ele parado. Ele fica tudo menos parado, ele está ali rendendo, está crescendo o volume ao longo do tempo. Isso aqui, é claro, é uma sugestão que tem que ser adaptada à sua realidade e à forma como você e o seu marido e a sua esposa lidam com o dinheiro. Mas pode ser uma ferramenta muito bacana para estimulá-los a ter o hábito da poupança. Porque assim, quando já começar a ganhar o próprio salário, ganhar o próprio dinheiro não, mas precisar da mesada do papai e da mamãe, maravilhoso, né? Já sabe que uma parte tem que guardar para atingir seus sonhos, seus objetivos e que você tem uma ajudinha. Você deixou o dinheiro bem aplicado, ele vai render. Que fantástico!
Então, estimula a poupar com um pouco mais de consistência e já cria uma mentalidade de investidor nas crianças. Muitos de nós sofremos, às vezes, para aprender a guardar dinheiro com regularidade e investir aquilo direito. Que legal dar aquele empurrão para o seu filho fazer isso já desde cedo. Então, agora a gente vai aqui para uma parte muito bacana da nossa conversa, que é o consumo infantil. É o tal do mamãe, eu quero, papai, eu quero, compra para mim. Como lidar? Primeiro aqui, o foco essencial é ensinar a distinguir o que é necessidade e o que é desejo. Deixa eu explicar por que isso. Porque assim, nem tudo fica naquela urgência do eu quero, eu preciso. Não precisa ter tudo. Ninguém tem tudo o que quer. Então, isso você precisa de fato ou isso é algo que você quer ter? O que a gente precisa, normalmente a gente precisa ter aquilo, às vezes rápido. O desejo, a gente consegue esperar um pouco, consegue colocar um freio, juntar dinheiro para realizar aquilo. Imagina só que bacana se a gente não dependesse de parcelamento, por exemplo, para fazer toda a compra que a gente quer. Conseguir guardar o dinheiro e depois realizar. Se você tem dificuldade de fazer isso, às vezes, que bacana ensinar seu filho já desde criança que tem que separar o que é desejo, o que é necessidade, evitar a compra por impulso e guardar dinheiro para realizar os desejos de uma forma bacana e consciente ao longo do tempo. Aqui, como lidar? Como é que você faz para lidar quando a criança fica assim, mamãe, eu quero. Sair com aquela resposta clássica de hoje não tenho dinheiro, hoje não, isso não funciona. E você sabe por quê? Primeiro, a gente está falando, não é verdade. Não, às vezes tem dinheiro na carteira. E se você fala isso, muitas vezes, muita gente aqui já deve ter vivido essa experiência. Ah, não tem dinheiro? Então passa no cartão. Eles veem a gente fazendo isso, pegando o cartão para pagar. Então, por que? Se não tem dinheiro, coloca no cartão de crédito. Em primeiro lugar, é essencial falar que o dinheiro do cartão de crédito ele não caiu do céu. Você vai ter que pagar por aquilo depois. Você não pode pagar no cartão por algo que você não vai ter dinheiro para pagar depois, ok? Se para a gente é difícil, imagina para as crianças. Então, precisa ensinar desde cedo. Então, como é que você lida? O que você responde quando começa a pedir? Você pode perguntar, por que você quer isso? Você já tem alguma coisa parecida? Você precisa ou é só uma vontade? Quando você começa a fazer essas perguntas, a criança vai ter que parar e fazer uma reflexão. E é essa reflexão que a gente quer que eles façam. O que a gente quer é que eles comecem a se questionar antes de começar a pedir tudo. É um trabalho de formiguinha, aos poucos. Fazendo isso ao longo do tempo, você consegue ensiná-los a lidar com isso. Muito melhor, então, do que ficar na mentira do hoje eu não tenho dinheiro. Às vezes até é verdade, mas muitas vezes não é. Na teoria você tem dinheiro para aquilo, mas a gente tem que explicar. Eu tenho dinheiro para isso, mas eu tenho esse dinheiro na carteira, até daria para comprar esse brinquedo, mas aí não vai dar para comprar esse brinquedo e pagar a escola e comprar o uniforme e fazer todas as outras coisas. A gente tem que escolher bem o que a gente vai gastar e como a gente já falou no começo, toda escolha é uma renúncia. Então, vamos cuidar com cuidado e começar a questionar e usar esses momentos em que a criança pede, como um momento educativo. Porque às vezes você chegar assim e falar assim, vem cá, filhão, vamos sentar aqui que eu vou te ensinar tudo como funciona sobre o dinheiro. Ficar num papo de 1 hora não faz sentido, não tem conexão com a realidade dela. É nesses momentos em que eles começam a pedir, que começa a ter essa oportunidade para poder ter essa conversa sobre dinheiro. Combinado? Agora, algumas dicas muito práticas, tá bom? Primeira coisa, ensinar que o mais caro nem sempre é o mais legal. A gente tem muito essa sensação, nós adultos, e a gente quer, às vezes, a gente projeta isso para eles. Você pega, por exemplo, minha filha há 3 anos, ela não vai fazer, para ela não faz diferença se ela está ganhando, por exemplo, um patinete ou uma bola de R$10, não faz diferença. Ela quer o brinquedo. Então, às vezes, por exemplo, vem a avó que quer mimar e trouxe um presentinho da banca. Fala assim, puxa, tenta segurar um pouco nos presentinhos, mas aí a vovó fala assim, mas é tão baratinho. Para as crianças, a diferença não é o que foi caro e o que foi barato. É o presente o tempo inteiro. Então, você mostrar para eles já que o mais caro nem sempre é o mais bacana, é um próximo passo disso, é uma consequência natural.
Começar a perguntar, puxa, o que você se diverte mais? Você vai se divertir mais se a gente, por exemplo, pegar agora uma massinha e brincar todo mundo junto? Ou comprar um brinquedo que aperta, acende a luz e que você vai brincar sozinho? Puxa, eu acho que às vezes a massinha é mais legal. Correr com os amigos, brincar de bola, sabe? Fazer pega-pega. Normalmente isso traz muito mais felicidade do que certos brinquedos, certos itens. Então, começar a colocar um freio e mostrar mesmo. O mais caro nem sempre é o mais bacana. Depois, olha só que especial, nada substitui o tempo de qualidade em família. E isso é uma coisa que os especialistas todos concordam e notam muito. O que é? Quando a criança está pedindo muito, 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 às vezes ela está tentando preencher algum vazio, está com saudades às vezes dos pais. E aqui, calma lá, não quero trazer essa história de culpa, de que mãe tem que ficar em casa com filho, nada disso, não vamos entrar no lado da culpa, tá bom? Mas a verdade é o seguinte, às vezes a criança está pedindo para chamar a atenção. Então fazer um questionamento, puxa, ao invés da gente ir, por exemplo, no shopping, comprar alguma coisa, vamos brincar no parque, vamos fazer um passeio no zoológico, vamos ter um tempo de qualidade em família. Isso é mais precioso para a criança do que qualquer brinquedo. Depois, e isso é algo que eu já apliquei na minha casa, valorizar as datas comemorativas e evitar o presentear sem motivo. Muitos de vocês vão lembrar, por exemplo, aquela campanha do Não Esqueça da Minha Calói. Qual que era a mensagem? A gente espera, junta o dinheiro para presentear em data comemorativa. Hoje em dia, a coisa mudou completamente de figura. Todo dia é dia, toda hora é hora, a qualquer momento serve para dar um presente, é o baratinho, ou então foi parcelado no cartão, os avós querem mimar, e todo momento é momento. E com isso a gente parou de valorizar as datas como aniversário, Dia das Crianças, Natal. Quando você começa a colocar um freio e fala assim, próximo presente, só no Natal. Que imagem passa para a criança? Vou ter que esperar, não dá para ter algo todo dia novo. Vocês imaginam, outro dia eu recebi o depoimento de uma leitora do meu site que me contou que ela saiu do trabalho e precisava comprar algo todo dia. Isso vem de algum lugar. Normalmente, a gente está pensando em crianças mimadas e eu não quero fazer nenhum julgamento de valor aqui, mas não importa a classe social, gente. Tem muita gente que quer dar algo todo dia, que seja um pacote de figurinha. Vamos evitar isso de presentear sempre, frequentemente e muitas vezes sem motivo, tá? Na maioria das vezes até sem motivo. Quando você valoriza as datas, você valoriza aquilo que você está comprando, valoriza o dinheiro. Depois, pensar, gente, em presentes alternativos. Vamos, por exemplo, fazer um vale? Esse vale vai valer um cinema com pipoca para a família. Esse vale vai valer uma massagem nos pés. Esse é um vale quebra-cabeça para a gente montar juntos. Muito mais legal, às vezes, do que só mais um objeto. Outro muito bacana, uma doação. Fala assim, em vez de gastar esse dinheiro com brinquedo, você vai me ajudar a escolher uma instituição de caridade e a gente vai presenteá-los juntos. A criança vai sentir que aquilo está vindo do bolso dele e aquilo traz uma sensação muito bonita e bacana para pensar e ensinar e estimular a doar. Depois, ensinar a lidar com o impulso. E isso aqui, gente, é muito exemplo. É muito o exemplo. Se a gente sai com a criança e sai comprando tudo que vem pela frente, eles vão crescer achando que é normal. Teve vontade, foi lá e comprou. Quando você vê que a criança está pedindo por impulso puro, vamos botar um freio. Isso aconteceu, olha, vou falar para vocês. Semana passada, tive que ir na livraria com a minha filha comprar um presente para uma amiguinha de escola, um presentinho de aniversário. O que aconteceu? Ela começou a ver as coisas, ela começou a falar, mãe, eu quero esse. Eu falei assim, não, filha, hoje não, a gente não veio aqui para comprar isso, a gente veio para comprar o presente da sua amiga. Ela largava aquilo e depois pegava um outro brinquedinho e falava assim, então eu quero esse. Nem sabe o que quer. Vê o estímulo e já fala, eu quero. Aprender a reconhecer e ensinar a pôr um freio. E para isso, muito bacana, ensinar a fazer lista de compra. Isso vale especialmente para supermercado. Por que é tão difícil ir para supermercado com criança? Eles querem tudo ao mesmo tempo. Vai colocando já, às vezes, direto no carrinho. Então, antes de ir para o supermercado, a gente não sabe que o certo é fazer uma lista de compras, pegar a criança, pedir ajuda para ela para montar a lista, por exemplo. Precisa comprar mais cenoura ou a gente tem cenoura ainda em casa? E vai lá ver na geladeira se tem cenoura. Tem cenoura, então não precisa. Com a lista montada, vai para o supermercado e aí coloca só o que tem na lista.
a criança vai pedir, mamãe, compra essa bolacha para mim, mas está na lista? Não, não está na lista. Então não pode. Para crianças pequenas, isso é o suficiente para barrar o impulso. Essa é a melhor resposta que você tem. Então, se a gente só faz compra por impulso, a gente vai mostrar para eles que isso é normal. Se a gente só compra o que já sabia que ia comprar, o que já foi planejado, a gente mostra para eles que existe uma forma diferente de lidar com dinheiro. Mas tem ainda mais dica, olha só. Aqui, fazer lista de presentes, especialmente para Natal. Por que isso é tão importante? Primeiro, porque as crianças vivem mudando de ideia, né? Principalmente as crianças. Eu quero um patinete. Passa 10 minutos, eu quero uma bicicleta. Passa 2 dias, fala assim, não, eu quero aquele jogo de blocos, de montar. E cada vez é uma coisa. A lista, por que ela é importante? Ajuda a pensar e reconhecer os desejos ao longo do tempo e também traz opção para a gente, porque às vezes vai pedir um brinquedo super caro e depois vai pedir um baratinho. Se a gente está vivendo um momento difícil, familiar, especialmente com momentos de crise, desemprego alto, tudo isso, o que você faz? Bota um freio, consegue reconhecer na lista um objeto que o seu filho gostaria de ganhar e que você não vai precisar desembolsar tanto dinheiro para comprar aquilo, tá? Depois, fazer uma avaliação, e isso vale para as crianças e vale para a gente. O ato da compra vai ser mais legal do que ter o objeto em si, porque quando comprar é mais legal do que o ter e o brincar, alerta, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Pensa quantas vezes a gente faz isso. E olha só, não é porque tem algum problema, é natural. Tem uma pesquisa que mostra que o hormônio que a gente libera quando faz uma compra é o mesmo que quando as pessoas usam drogas ou fazem alguma atividade muito prazerosa. É hormônio super prazeroso liberado no sangue. Então, a sensação é muito positiva mesmo. É uma delícia passar o cartão e comprar algo. A pessoa começa a ter um problema de consumismo quando você vê que o comprar é mais legal do que o ter. Às vezes nem usa o objeto, fica guardado lá no armário, a criança nem brinca direito com o brinquedo. Então, ajudá-la a pensar, puxa, lembra que a gente comprou aquele brinquedo, você nem usou aquilo. Começar a perceber que quer comprar e não brinca tanto, sinal de alerta. Está na hora de sentar e ter uma conversa, o que é impulso, o que é vontade só de comprar, porque é legal comprar, porque comprar é legal mesmo, a gente gosta, é uma ação prazerosa muitas vezes. Mas tem que tomar cuidado para não deixar isso tomar conta, porque senão você está passando valores muito complicados com relação a dinheiro. Depois aqui, o combinado. O que vai sair da mesada? Por exemplo, a criança tem na mesada o valor suficiente para, por exemplo, comer um lanche depois de um cinema com os amigos, mais velho. Ou então a criança, por exemplo, agora minha filha vai fazer 3 anos, eu vou começar a dar mesada para ela. A mesada dela é para ir na banca comprar figurinha. R$3 por semana. Para comprar figurinha. Bacana, sabe? Então, ter o combinado, o que a criança tem que tirar da mesada e o que não cabe na mesada. Isso ajuda a fazer o planejamento, isso ajuda a ter o controle financeiro. Ter esse combinado muito claro, o que vai ser pago com o valor da mesada, ajuda até a gente a definir qual que tem que ser o valor da mesada, ok? E aqui, dá o exemplo, tem que fazer a lista de compras para casa. E como eu falei aqui, pensa sempre que você pode envolver a criança dentro desse processo, desse projeto. Às vezes não sabe escrever, mas com certeza sabe ir abrir o armário do banheiro e dizer se tem sabonete, shampoo ou se está faltando e vai ter que comprar. Ajuda muito, envolve eles no processo. De criancinha, 3, 4 anos, já consegue ajudar a olhar isso, sabe? Ajuda muito, envolve a criança no processo e eles ficam se achando tão importantes e tão fazendo parte da família. Super bacana fazer isso. E depois, muito cuidado com a culpa. Eu vejo muitas histórias, principalmente de mães, e aí mãe e culpa é um negócio complicado, eu sei porque eu sou. O que é? Você, por exemplo, está muito tempo fora de casa, está trabalhando demais, teve que fazer uma viagem de trabalho e volta tão culpada e resolve comprar um presentinho aqui, um presentinho ali. Muitas vezes a gente tenta compensar uma ausência nossa com um valor monetário. Muito cuidado, evita fazer isso. Por que isso é tão complicado? Porque a gente vai mostrando, você pode, em último caso, até ensinar a criança a manipular com a culpa para poder ter o que quer. Uma compra, um presente tem que ser algo positivo e não vindo de uma emoção negativa, não tentar preencher nada. Eu sei que
muito complicado, a gente trabalha muito mesmo, o fim de semana está cansado, quer descansar, às vezes está mais com vontade de se jogar no sofá e ficar lá quietinho, a família inteira às vezes vendo um filme, mas como a gente falou, os momentos em família são tão importantes, então tirar um tempo para ir, sabe, às vezes andar na rua e tomar um picolé, ir para um parque brincar e tomar cuidado com a culpa, porque a gente está trabalhando, principalmente mãe e pai que trabalha fora e às vezes fica muito tempo longe e acha que vai poder compensar. Não é isso que a criança quer. A criança não quer mais um objeto, quer a presença de papai e mamãe. E se não está dando para dar naquele momento, vai ter que aprender a esperar, vai ter que conviver com a frustração. Ensinar as crianças que ter um pouco de frustração na vida é normal, é essencial para formar um adulto maduro, seguro de si e que sabe que a vida não é só mamão com açúcar, sabe? Que tem frustração, que tem coisa chata e que faz parte e que tá tudo bem. Depois a gente compensa em tempo de qualidade, viu? Não com mais um presente. Agora, vamos falar de um ponto essencial. Como poupar para o futuro? Porque o que a gente estava falando aqui agora era desse assunto de pegar e falar, não, poupa para comprar um brinquedinho, poupa para você pegar e poder depois ajudar a comprar um carro, a fazer um intercâmbio. Vamos pensar para o futuro mesmo daquela criança, como é que a gente pode ajudá-los a fazer isso? Tem duas formas e eu já vou mostrar. Olha só. Primeiro lugar, tem que saber que tem duas poupanças diferentes. Tem a que você faz para eles e a que eles fazem com o dinheirinho deles. Você dá uma mesada e ensinar a criança que ela deve poupar, não quer dizer que você não precisa poupar por ela. É muito importante você também ajudar o seu filho e criar uma poupança para ele, um dinheiro guardado ao longo do tempo, por você e seu marido. Eles nem precisam saber disso. Eu, sua esposa, não precisa saber disso. O importante é você aprender a, junto com o dinheiro que você está guardando para o seu futuro, poxa, que legal pensar em criar um patrimôniozinho, um dinheirinho guardado para os seus filhos também, para eles poderem começar uma vida adulta sem tanto desespero, sabe? Podendo pagar uma faculdade, fazer um intercâmbio, podendo fazer tudo isso sozinhos. Que bacana, né? Sem ter que ficar se endividando, sem precisar de nada disso. Então, como é que você faz? Olha só. Primeiro, é a poupança dos seus filhos. Como a gente estava falando, até os 10 anos, a criança não tem maturidade para pensar em objetivo de médio e longo prazo, não consegue olhar o futuro, não consegue fazer um planejamento. Então, o foco aqui é juntar dinheiro para comprar um brinquedo, uma experiência com prazo de até 3 meses. 3 meses é duro para uma criança de 7, 8 anos. Então, até 3 meses. Mas depois dos 10 anos de idade, já pode começar a introduzir, a apresentar alguns instrumentos financeiros, como a poupança, como um CDB, e o foco aqui são objetivos muito claros, um carro, um intercâmbio e assim por diante. Como você faz isso? Você vai ensiná-lo a, levar no banco, conversar com o gerente, pensar em escolher um investimento juntos e mostrar como funciona o processo para já criar intimidade com tudo isso. Para não ter, por exemplo, medo de sentar com o gerente e tudo que o gerente falar assim, amém, e não questionar. Não, a gente tem que questionar. E quanto mais cedo você mostra isso, mais bacana. A partir dos 10 anos de idade, a criança já está pronta para ir com você, por exemplo, na sua agência bancária e escolher um investimento para fazer com o dinheirinho dele para ele acompanhar. Muito mais fácil. Depois, imagina, se você chegasse na sua idade já sabendo investir, já tendo o hábito disso, que delícia, né? Então, é assim que você ensina, levando seu filho para o banco, escolhendo um investimento e deixando aquele dinheirinho render. Tem gente que vai falar aqui, às vezes, qual que é o melhor investimento. Vamos fazer coisas simples, tá? Para eles aprenderem que o dinheiro tem que ir rendendo ao longo do tempo, ok? Não precisa ser nada super complexo. Esquece a história. Agora, na hora de pensar em tesouro direto, criança é pequena, tem que pensar em coisas fáceis de acompanhar e de aplicar, tá bom? Agora, como é que a gente faz? A poupança que o papai e mamãe fazem pelos filhos. E aqui, essa tem que ser feita de uma forma independente, com o objetivo de construção de patrimônio para os filhos. E aqui a gente está falando de objetivos de longo prazo, como a faculdade, a casa própria, o carro. E quanto antes você começar, melhor. E aqui sim a gente tem que pensar em alguns instrumentos financeiros que já são um pouco mais complexos, como previdência privada e tesouro direto. Então aqui é aquela história, independentemente do dinheiro que o seu filho está juntando da mesada dele, que sua filha está juntando, você vai juntar um pouquinho para ele todo mês para poder construir um patrimônio, para conseguir
ter uma vida um pouco mais leve, sabe? Imagina que bacana, seu filho resolveu casar, está saindo de casa, você pode ajudar a dar, por exemplo, a entrada de um apartamento. Maravilhoso. Que pai e mãe não gostariam de poder fazer isso pelos filhos? Eu sei porque pai e mãe quer poder dar tudo, mas tem que tomar muito cuidado para não mimar. A gente já falou disso aqui, não estamos querendo falar de crianças mimadas, nada disso. A gente está falando de criar um patrimônio para eles começarem a vida sem tanto peso. Não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão duro. E aqui, o maior ensinamento que a gente vai falar a noite toda é ter gratidão pelo que se tem. Por que isso é tão importante? Porque se a gente só olha para o que a gente não tem, você nunca vai estar feliz. Se o único objetivo é monetário, sabe, eu quero ter 50 mil reais guardados, depois eu quero ter 100 mil reais guardados, depois eu quero ter 500 mil reais guardados, você nunca vai ficar feliz, porque você vai chegar perto do seu objetivo, ele vai mudar, vai ser o próximo. Mesma coisa com carreira, eu quero ser gerente, depois eu quero ser supervisor, depois eu quero ser diretor, você nunca está satisfeito. Virou presidente da empresa, não está satisfeito porque está de olho numa empresa mais bacana, ou quer montar um negócio próprio. A gente nunca fica satisfeito se a gente só olha para o que a gente não tem, se a gente só mede o nosso sucesso e a nossa felicidade por dinheiro. Não. Então tem que ter um exercício diário de gratidão pelo que a gente tem. Então, sabe, é chegar, por exemplo, no horário do jantar, família inteira reunida, ou então uma vez por semana, se não consegue jantar todo mundo toda noite junto, e falar, qual que foi o momento mais especial do meu dia? Qual que foi o momento mais especial da minha semana? O que eu tenho gratidão? Pelo que eu sou grato? Porque isso ajuda a gente a olhar o que a gente tem. Isso ajuda a trazer felicidade simplesmente por reconhecer todas as bênçãos que a gente já tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Maravilhoso, né? Então agora, pensa em de que formas você pode ensinar seus filhos a ter gratidão pelo que eles têm, pela família, pela saúde, pelos amigos, pela condição mesmo social que tem. Porque a verdade é a seguinte, gente, a gente vive num país com muita desigualdade. A grande maioria de nós está passando por algum tipo de necessidade, as pessoas têm desemprego rolando. Então, a gente começar a ter o hábito de também conversar em família sobre o que está acontecendo e o que a gente tem de bom na nossa vida é chave para a felicidade dos seus filhos e da nossa também, tá bom? E agora, gente, vamos para as perguntas, momento mais quente da noite. Olha, Nivaldo perguntou, devemos dizer o quanto ganhamos para os filhos? Bom, normalmente, crianças pequenas e até adolescentes não estão preparados para lidar com isso. Mas ao invés de falar, não é da sua conta, sabe qual que é a melhor resposta para esse tipo de pergunta? É, por que você quer saber? Não de uma forma brava, que vai cercear, vai envergonhar a criança. É realmente com curiosidade, por que você quer saber isso? Porque normalmente tem alguma outra pergunta associada. Eu quero saber se a gente é rico ou é pobre. Eu quero saber se você tem dinheiro para comprar aquilo que eu quero. Eu quero saber se eu estou ouvindo falar de crise, eu sei que o pai do fulaninho perdeu o emprego, então eu estou preocupada. Então, é uma forma deles fazerem essa pergunta indiretamente. Normalmente eles perguntam quanto você ganha por mês. Você não precisa responder. Mas o que você pode e deve responder é dar essa pergunta, por que você quer saber, e aí começar a conversar sobre a curiosidade mesmo do seu filho, da sua filha. Porque é dessa forma que você começa a chegar nas questões mais profundas que podem estar incomodando, ou mesmo na curiosidade natural das crianças, ok? Agora aqui. A Bianca perguntou, meu marido perdeu o emprego, como explicar isso aos meus filhos? Eles têm 5 e 8 anos. Olha só, quando tem, especialmente em momentos de crise que a gente está vivendo, desemprego, antes de tudo, antes dos pais conversarem com os filhos, o casal tem que conversar entre si. Por que isso é tão importante? Porque não vai ter lavação de roupa suja na frente das crianças. Não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter uma sensação de aflição. Porque principalmente para crianças pequenas, 5, 8 anos, vem uma sensação de muita insegurança quando fala perder o emprego. Então, primeiro vocês se conversam, montam um plano do que a família vai ter que fazer, o que vão ter que abrir mão, como é que vão ter que se reorganizar financeiramente, e depois com um plano feito, tomado, traçado, sentar para conversar com os filhos. E o que é essencial nesse momento é trazer segurança para eles. Mostrar que papai e mamãe sabem o que estão fazendo e que
A gente está vivendo um momento muito difícil na crise, muitas outras famílias aconteceu o mesmo, mas a gente sabe o que tem que fazer, você não precisa se preocupar, vai dar tudo certo, tem que passar segurança. Mas muitas vezes as famílias vão ter que segurar um pouco as pontas, cortar alguns gastos, e aí pode, inclusive, pedir ajuda para os filhos. O que você acha que a gente consegue economizar? Será que a gente consegue, por exemplo, cortar o pacote da TV a cabo? Será que a gente pode, por exemplo, reduzir o plano de celular de todo mundo e só falar nos aplicativos gratuitos, tipo Skype, tipo WhatsApp? Sabe, ajudá-los a pensar onde eles também podem economizar para dar o apoio para a família. Mas, principalmente crianças de 5 anos muito pequenos, toma cuidado, o essencial é passar segurança de que papai e mamãe sabem o que estão fazendo e que está tudo sob controle. O que você não quer é deixar seus filhos aflitos com relação a dinheiro. Nesse momento, pai e mãe têm que assumir aquela postura realmente de cuidador da família, de mostrar que vai ficar tudo bem. Agora, a Marcela perguntou, quando digo à minha filha que não tenho dinheiro, ela me diz para comprar com o cartão. Como lidar com essa situação? Marcela, é o seguinte, falar que não tem dinheiro, não adianta, porque eles vão pedir. Passa no cartão. Então, o que você tem que fazer é explicar como o cartão de crédito funciona. Fala assim, filhinha, você sabia que esse cartão de crédito não posso gastar tudo o que eu quiser nele, porque eu vou ter que depois chegar a conta disso, eu vou ter que pagar. Eu só posso comprar no cartão aquilo que eu sei que eu vou ter dinheiro para pagar. Porque isso vai já ensinar para ela desde pequenininha que não tem aquela história de, depois eu dou um jeito não existe. E se a gente se fala isso muito, imagina uma criança, ia ser muito fácil. Então, toma cuidado e fala o seguinte, só posso pagar no cartão de crédito aquilo que eu vou ter dinheiro para pagar a fatura depois. Explicar que o dinheiro do cartão de crédito é o dinheiro do seu salário, que vem lá atrás, tá bom? Essencial para não ficar com aquela ilusão de que cartão de crédito é a forma mais rápida e fácil de realizar os sonhos, porque não é. A gente tem que tomar cuidado. O cartão de crédito, se não sabe usar, é a forma mais rápida de você se colocar numa fria das boas. Então, toma muito cuidado com isso, segura as pontas e mostra que para usar o cartão de crédito só pode aquilo que tem dinheiro. E outra, só pode gastar o que já foi pensado, planejado antes. Mostrar que aquilo não é para impulso, para comprar tudo que a gente tem vontade. Tem que planejar, lembra a história do supermercado? Tem que estar na lista. Se não está na lista, não pode. Simples assim. Agora aqui a Fernanda Lins perguntou. Acabei de ter uma filha e quero dar a ela um plano de previdência. Qual é o melhor, um PGBL ou um VGBL? Olha só, normalmente para as crianças é melhor fazer um VGBL, porque a criança não vai ter você não vai conseguir ficar fazendo deduções, nada disso. Faz um VGBL, que depois você só vai pagar para crianças, tá? Só vai pagar imposto sobre o valor dos rendimentos, não sobre o valor total investido. Para crianças, o ideal, normalmente, VGBL. Agora, Nivaldo perguntou, é bacana a criança ganhar um din-din em datas, tipo aniversário? Olha, é bacana sim, mas o legal é quando a criança ganhou esse dinheirinho num aniversário, seja do pai, da mãe ou da avó, ensinar que uma parte pode gastar, mas aproveita para guardar a outra parte e dar aquela turbinada no dinheirinho que você tem guardado, uma turbinada na sua poupança. É muito legal mostrar isso. Então, ganhar o dinheiro não gasta tudo de uma vez. É uma forma fantástica de educar. Ganhou um dinheirinho a mais, gasta um pouco e guarda. Mas é sim uma ideia bacana de presente de aniversário. Só cuidado para não ficar todo mundo dando só dinheiro, que também a gente não quer isso. Aniversário também tem que ser curtido. Um pouquinho, se alguém quiser dar dinheiro, não tem problema, tá bom? Agora aqui. A Juliana perguntou. Juliana Paul. Meus filhos têm 13 e 16 anos e estão mimados e cheios de vontade. Será que é uma boa hora para sentar com eles e mostrar quanto custa a nossa vida? É sim. A partir dessa idade, é muito legal sentar e começar a mostrar. Realmente, olha só, papai e mamãe ganham tanto, a partir dessa idade já dá para começar a falar quanto ganha. Ou então, não falar quanto ganha, mas mostrar quanto custa a nossa vida. A escola de natação, o supermercado, começar a dar as noções de valor da família. Por que isso? Porque já vai começar a entender que não é, eu vou comprar e pronto. Porque tem muitas outras coisas para pagar. Vou escolher minha faculdade, tem que ter em mente que tem que ter uma profissão que vai ter um dinheiro, porque olha só nossa vida custa caro aqui, não é fácil, até para dar valor para o trabalho do pai e da mãe. Então é sim, a partir dos
por volta dos 14, 15 anos, tem um pequeno de 13, mas já pode ir junto com o mais velho e sentar e começar a discutir realmente quanto se gasta em família. O Nivaldo perguntou: a criança pode ajudar em algum momento com seu dinheiro economizado a pagar alguma despesa em casa? Pode sim, especialmente se a família está passando por um momento de dificuldade. Mas tenta reservar o dinheirinho da criança para ela gastar com ela. Vai ser uma forma de educar. Se está passando uma necessidade, fala assim: ah, não, agora a gente vai ter que contribuir um pouco. Ao invés de abaixar a sua mesada, você vai me ajudar a mesada a pagar uma conta aqui da casa? Ou então, já crianças um pouco mais velhas querem ter celular? Então uma parte da sua mesada vai ser para pagar uma parte do plano do seu celular. É muito positivo isso, ensina a criança a ter responsabilidade. Mas aqui a gente está falando de crianças um pouco mais velhas, tá? Depois dos 10, 12 anos de idade. Antes disso, é um pouco cedo ainda para levar tanta responsabilidade para uma criança pequena, tá bom, Nivaldo? Agora, Mas Gomes perguntou: ouvi falar que muitos pais fazem planos de previdência para os filhos, mas não contam antes do vencimento. Está correto? Olha, está sim, porque às vezes a criança, principalmente jovenzinha, começa a achar que vai ter uma bolada e começa a fazer planos e começa a sonhar com aquilo. Tem que tomar um pouco de cuidado para também não ficar só falando de dinheiro e só ficar mostrando: olha, você vai ter tanto. É complicado isso. Também, quando já está perto dos 18 anos, você não precisa esperar para contar só no dia que vai receber o dinheiro e a criança levar aquele susto: nossa, ganhei uma bolada dos meus pais. Calma lá. Tem que ir mostrando ao longo do tempo que vai ter um dinheiro, que vai servir para ajudar a gastar com isso e isso. Se está sentindo que o jovem ou adolescente está muito mimado, segura um pouco, não dá na hora que você tinha planejado, tem que ter um pouquinho de flexibilidade. Então, pequenininho ainda não conta, conforme vai chegando um pouco mais perto, vai contando, e aí você vai sentir qual que é o melhor horário, qual que é o melhor momento para falar de valores. Mas tem que tomar muito cuidado com aquela história de: vem cá, filhão, vem cá, filhona, agora eu vou te ensinar como funciona o mundo do dinheiro, agora eu vou te contar que eu tenho tantos R$ 1.000 guardados para você. Isso pode impressionar, ou isso pode deixar a criança entediada. Toma cuidado, tá bom? Vamos fazer isso de acordo com a sensação, a sua intuição do que é certo para o seu filho, porque tem uma coisa aqui que ninguém substitui, que é a intuição do pai e da mãe. Pai e mãe sabem melhor do que todo mundo. Isso aqui tudo, são dicas, são recomendações, são indicações de especialistas, são indicações das pesquisas que eu fiz, mas nada substitui a decisão e o controle do pai e da mãe, tá bom? Agora aqui, a Estela perguntou: minha filha já ganha mesada e pediu um aumento porque as amigas ganham mais do que ela. Será que eu devo dar esse aumento ou não? Estela, primeira coisa que você vai ter que perguntar é o seguinte: para que você quer? Com o que você está gastando que não está dando conta? Porque assim você vai conseguir entender melhor de onde está vindo aquele pedido. E uma técnica muito, muito bacana é combinar o jogo entre os pais antes. É claro que cada família é uma família. Tem família que tem mais, tem família que tem menos, tem família que quer dar mais, tem família que quer dar menos, tem família que não quer dar. Tem de tudo. Mas, por exemplo, normalmente hoje nas escolas as mães têm o grupo de WhatsApp das mães da classe, né? Mandar uma pergunta: gente, alguém aqui está dando mesada? Quanto vocês estão dando? Numa boa, porque o que acontece? Você pode combinar o jogo antes e evitar esse tipo de situação que a fulaninha tem mais e se realmente eu tenho menos. E às vezes realmente não dá para dar mais e não dá para dar mais e ponto. Mesmo que seja um limite artificial. Se é para a criança comprar, se é para o seu filho, para sua filha comprar algo que você acha que não precisa, é para um supérfluo muito exagerado, você vai falar assim: a nossa condição é diferente, você pode ganhar tanto. E vai fazer parte da vida conviver com frustração, ok? Agora, a Amanda perguntou: meu filho tem poupança na Caixa Econômica. Qual a diferença entre esse plano de previdência? Amanda, o esquema é o seguinte: o plano de poupança não tem cobrança de imposto de renda, já plano de previdência tem. Só que plano de previdência, ele é um tipo de instrumento que é pensado realmente para você ter a disciplina de guardar dinheiro. Todo mês você vai receber aquela mensalidade, você tem que guardar aquele dinheiro e é para investimento de longo prazo. É um investimento que vai ter um rendimento melhor e que vai te ajudar a construir sonhos mais rapidamente e vai poder juntar mais dinheiro. Então, se você está pensando em guardar um dinheiro para o seu filho, para sua filha,
melhor fazer num plano de previdência ou numa aplicação de tesouro direto, que são investimentos de médio e longo prazo, para você realizar os sonhos e ter um rendimento muito mais bacana, tá bom? Tem que comparar, estudar as modalidades. Se ficar alguma dúvida, manda aqui pra gente. Também logo vai ter um próximo webinar, a gente vai poder continuar esse papo, tá bom? Olha, gente, já que são quase 9 horas, passou voando. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E eu aproveito para lembrar, a partir de amanhã, você já pode tentar concorrer aos 100 vagas, 100 prêmios de aporte em dobro, contribuição em dobro, só comprar um Preve Crescer pelo chat, tá? Não é pelo site, não é pela agência. Você vai no chat, que está o link aqui na descrição, e aí você vai conseguir comprar e concorrer a esse prêmio maravilhoso de aporte dobrado. Você nem precisa começar a fazer uma mensalidade tão alta. Tenta colocar o máximo possível com limite de até R$500 para a criança da sua vida. Pode ser para o seu filho, então pode ser para um neto, um enteado, você decide. Faz um plano que é um presente que está fazendo para a vida toda da criança, tá bom? Então, muito obrigada por estar comigo essa noite e eu te vejo no próximo. Um grande abraço, tchau, tchau.